O que acontece quando o homem mais temido da prisão é libertado incondicional? Para Dean Daniel Kelsey, o notório matador de aluguel dos Hells Angels, cuja simples presença fazia até os presos mais endurecidos dormirem fora de seus próprios quartos, a liberdade se mostrou mais desafiadora do que as paredes de concreto que antes o continham. Desde sua primeira prisão aos 18 anos, até se tornar o executor sanguinário que matou Sean Simmons por ter um caso com a esposa de um membro do clube, o caminho de Kelsey foi marcado por uma escalada de violência e intimidação. Mas foi o que aconteceu quando as autoridades tentaram reintegrá-lo à sociedade que realmente revela a profundidade de sua ameaça. Nesta inacreditável história real de crime, mergulhamos na mente de um homem que psicólogos consideraram impermeável à intervenção, um predador tão intimidador que depois que sua liberdade condicional foi concedida, nenhuma casa de reintegração em Montreal quis aceitá-lo. Após presenciarem seu comportamento, por que os colegas de quarto preferiram dormir nos corredores a dividir o espaço com ele? O matador dos Hells Angels, que matou um homem em Nova Escócia, teve sua liberdade condicional diurna revogada porque os detentos de uma casa de reintegração ficaram com medo. Eles estavam com muito medo de dormir no mesmo quarto que Dean Daniel Kelsey e seus responsáveis não conseguiram encontrar outra casa de reintegração que os aceitasse. O que fez seus empregadores o demitirem após apenas um mês? E, ainda mais assustador, como um homem condenado à prisão perpétua conseguiu aterrorizar quem tentava ajudá-lo a se reintegrar. Prepare-se. Esta é a história que eles não querem que você ouça. As ruas têm uma maneira de reivindicar os seus, muitas vezes muito antes de alguém perceber a transferência de posse. Para Dean Daniel Kelsey, essa reivindicação silenciosa aconteceu nas sombras e sussurros, puxando-o para um mundo onde preocupações adolescentes, como bailes de formatura e inscrições para a faculdade, se tornaram fantasias distantes e esquecidas. Sua dança oficial com a lei começou aos 18 anos. Aquela idade frágil, suspensa entre sonhos de infância e consequências adultas, mas não havia nada de frágil no caminho que ele escolheu. Sua primeira foto de ficha criminal capturou mais do que apenas um rosto, documentou o nascimento de algo mais duro, algo que ainda estava se formando sob a superfície. O flash da câmera da polícia iluminou olhos que já estavam ficando frios, já calculistas, já olhando além do problema imediato em direção a algo mais sombrio, esperando adiante. O registro criminal dele começou aos 18 anos. Suas condenações incluem furto, agressão, causar lesão corporal, resistir à prisão, proferir ameaças, roubo, vandalismo, obstrução de um policial, posse de substâncias, tráfico de drogas, disse a Junta de Liberdade Condicional. Essas primeiras condenações não foram tropeços aleatórios, mas passos deliberados. O furto deu lugar à agressão, que evoluiu para a lesão corporal. Cada escalada acrescentava mais um tijolo à base da reputação dele. Quando os policiais tentavam prendê-lo, a resistência de Kelsey não era pânico, mas sim uma performance, um show de desafio que enviava mensagens que se espalhavam pelo submundo do crime. As ameaças dele não eram vazias, tinham um peso que fazia até policiais veteranos se sentirem desconfortáveis. Cada acusação é mais um prego no caixão de qualquer vida legítima que poderia ter sido possível. O que queimava dentro de Kelsey que o empurrava para essa progressão implacável? Que feridas, raiva ou vazio exigiam uma alimentação constante? Então vieram os sussurros. No início eram apenas rumores no tribunal. Depois surgiram provas ligando-o a figuras cujos coletes exibiam o emblema da caveira da morte. Os anjos do inferno não convidam qualquer um para o seu círculo, eles procuram homens com qualidades específicas, lealdade inabalável, facilidade com a violência e disposição para ultrapassar limites. Outros não se aproximam, algo no comportamento de Kelsey e em suas habilidades chamou a atenção deles: matador dos anjos do inferno. Essas 3 palavras perseguiriam Kelsey por processos, manchetes e audiências como uma sombra impossível de afastar.
Essas 3 palavras carregavam implicações que o transformaram de um criminoso comum em algo totalmente diferente. Uma arma apontada deliberadamente para alvos específicos, um homem cuja violência servia a um propósito organizado. O jovem que ele poderia ter sido estava desaparecendo, sumindo na memória. A cada nova acusação, a cada ligação mais profunda com o clube. Em seu lugar, surgiu algo criado para um propósito específico. Algo que em breve seria direcionado a um homem chamado Sean Simmons, desencadeando consequências que ecoariam por décadas. Como a vida de um homem pode ser perdida por causa do orgulho ferido de outro homem? Para Sean Simmons, a resposta fatal veio em um dia comum de outubro de 2000, quando o saguão de um prédio de apartamentos em Dartmouth se transformou na cena final da história de sua vida. O crime que o matou não foi aleatório, mas calculado, um apagamento deliberado ligado ao pecado imperdoável de ter um caso com a mulher errada. A esposa de um membro dos Hells Angels, cuja honra exigia pagamento com sangue. O tribunal ouviu que Simmons foi morto por ter um caso com a esposa de um membro da gangue de motoqueiros Hells Angels. Kelsey não hesitou quando a ordem chegou. Afinal, não era exatamente para isso que seu padrão crescente de violência o estava preparando? A perseguição metódica, a abordagem fria e, em seguida, o próprio assassinato, executado com a precisão mecânica que separa os profissionais dos amadores. A câmera de segurança do saguão capturou apenas fragmentos do encontro, mas o que veio depois contou toda a história. Simmons estendido no azulejo frio, a vida se esvaindo sob ele, enquanto Kelsey desaparecia no mundo das sombras que o havia moldado. O depoimento em tribunal mais tarde reconstruiria aqueles momentos em detalhes clínicos. No entanto, o que nunca poderia ser capturado era o cenário interno de um homem capaz de cometer tal ato e simplesmente ir embora. Kalisz, 51 anos, cumpre prisão perpétua pela morte a tiros de Sean Simmons, ocorrida em outubro de 2000 no saguão de prédios de apartamentos em Dartmouth, Nova Escócia. Quais pensamentos ocupavam a mente de Kalisz enquanto ele via Simmons cair? Ele sentiu poder, vazio ou talvez nada? A possibilidade mais assustadora das 3? A resposta do sistema de justiça foi rápida e severa. Março de 2003 marcou o início da sentença de prisão perpétua de Kelsey, com condenações por conspiração para cometer assassinato e assassinato em primeiro grau, que depois foram reduzidas para assassinato em segundo grau após apelação. No entanto, os muros da prisão, projetados para conter criminosos comuns, tiveram dificuldade em segurar um homem para quem a violência havia se tornado algo natural. Os corredores de concreto de sua nova casa apenas forneceram um novo território para estabelecer sua dominância. Os outros detentos se tornaram alvos enquanto Kelsey construía sua reputação atrás das grades por meio de violência estratégica. Agressões documentadas em 2008 e 2015 não foram explosões aleatórias, mas demonstrações calculadas. Além disso, você foi condenado por agredir um colega de cela em 2018, ou 2008, 2015 e em maio de 2024. Então me explica, se ele foi condenado por tantas agressões, como conseguiu liberdade condicional e ir para uma casa de reintegração? Ele agrediu alguém no ano passado. É loucura. Quando questionado sobre esses ataques, a resposta de Kelsey revelou muito sobre sua psicologia. Você descreveu essas ofensas como lutas que afirma ter vencido. Você observou que as vítimas estavam dispostas a lutar com você e que agiu da maneira que agiu para pôr fim a um conflito. Você explicou que não teve escolha, pois precisava ser visto como forte para sobreviver. A avaliação de um psicólogo da prisão cortou as autojustificativas de Kelsey com precisão clínica. A avaliação, risco moderado a alto de reincidência e violência, traduziu o óbvio para a linguagem oficial. Além disso, o relatório destacou outra observação preocupante. Acho que, ele teve que se apresentar a um psiquiatra. E é de moderado a alto.
E seu longo período de encarceramento teve um impacto em sua capacidade de socializar adequadamente. Mas será que a prisão criou essa desconexão ou apenas reforçou o que já existia? Apesar desses sinais de alerta, acenando como avisos vermelhos violentos, a Junta de Liberdade Condicional concedeu a ele a saída diurna em setembro de 2021. Uma decisão que refletiu ou um otimismo extraordinário sobre a reabilitação humana ou uma falha sistêmica em reconhecer o perigo, quando isso estava diante deles, documentando brigas como vitórias e vendo a intimidação como uma estratégia de sobrevivência. Mesmo limitada pela condicional, a liberdade se mostrou complexa demais. Um terreno para um homem cujo entendimento da interação humana havia sido forjado principalmente através da dominação e do medo. A casa de reintegração tornou-se simplesmente outro ambiente para controlar, outro pátio para dominar, com consequências que logo se mostrariam desastrosas para o frágil controle de Kelsey sobre a liberdade. Um predador pode realmente mudar sua natureza? Para Dean Daniel Kelsey, a resposta se materializou nos olhos assustados de seus colegas da casa de reintegração. Homens que preferiam dormir fora do quarto compartilhado a passar horas inconscientes na presença dele. Seus colegas dormiam fora para evitar conflitos com você. Só estou surpreso que deixaram ele sair da prisão, acho. Uau. Embora as paredes já não fossem mais de concreto de prisão e as portas estivessem tecnicamente destrancadas, Kelsey carregava sua cela consigo em seu comportamento, suas expectativas e sua incapacidade de existir entre os outros sem dominá-los. Kalisz Burst conseguiu sua primeira liberdade condicional diurna em setembro de 2001. Ele perdeu novamente após um conflito com outro residente da casa de reintegração. Ele foi transferido para outra casa de reintegração, mas isso também não deu certo. Sua transição para a casa de reintegração de Quebec, no verão de 2023, deveria ter representado um triunfo. No entanto, rapidamente se deteriorou em um caso clássico de falha institucional. Desde o início, as tensões aumentaram entre Kelsey e os outros residentes. De acordo com sua equipe de gerenciamento de caso, desde o início da sua estadia na casa de reintegração, você teve dificuldades significativas para conviver com seus colegas de quarto. Um campo invisível de ameaça e intimidação que fazia com que os outros instintivamente cedessem como presas. Os animais sentem os predadores antes mesmo de vê-los. A decisão sobre sua liberdade condicional usou eufemismos clínicos. Dizendo, de qualquer forma, abre aspas, você pode intimidar com seu comportamento não verbal e você explica suas expectativas aos seus colegas de quarto e faz comentários que parecem ameaçadores para os outros. Entre essas linhas burocráticas estava a realidade de um homem cuja própria presença perturbava a delicada ecologia da reabilitação, cuja sombra recaía pesadamente sobre outros que lutavam por sua própria redenção. A situação de emprego não foi melhor, desmoronando em menos de um mês devido ao que os empregadores descreveram como comportamento intimidador e agressivo em relação aos supervisores. Você também foi sentenciado a 18 meses de liberdade condicional por proferir ameaças. Você cometeu essa infração enquanto estava em liberdade condicional diurna contra um colega de trabalho. Kalisz recebeu liberdade condicional novamente em julho passado. Ele encontrou um emprego, mas foi demitido em menos de um mês, disse a Junta de Liberdade Condicional. O motivo da demissão foi por ser intimidador e agressivo com o supervisor. Mas o que mais poderiam esperar de um homem cujo entendimento adulto de interação humana foi construído em ambientes onde demonstrar fraqueza significava se tornar um alvo? Como alguém transforma de repente instintos de dominação em habilidades colaborativas sem uma reprogramação fundamental da psique? Em outubro de 2023, a situação havia se deteriorado tanto que os responsáveis submeteram Kelsey a um plano formal de comportamento. Basicamente, é como pedir para um lobo assinar um contrato, prometendo não uivar para agir à lua.
Apesar de a equipe da Casa de Recuperação deixar muito claro que estavam oferecendo a ele uma oportunidade única que ele precisava aproveitar. Kelsey voltou às estratégias que o preservaram por décadas: intimidação, agressividade e o estabelecimento de hierarquias de dominância. Onde ele permanecia inquestionável no topo, a suspensão de sua condicional foi inevitável, mas mesmo assim, algo notável aconteceu, ou melhor, não aconteceu. Apesar de ter feito solicitações para várias casas de reintegração na região de Montreal, nenhuma instituição quis aceitá-lo. Sua reputação, essa força invisível, esse campo de ameaça, o precedia, fechando portas antes mesmo que ele pudesse se aproximar delas. Enquanto isso, o próprio Kelsey recusou ser colocado em áreas fora do território que escolheu, demonstrando mais uma vez que só reconhecia as próprias condições. Sua equipe de gerenciamento de caso fez solicitações para várias casas de reintegração na região de Montreal, mas seus pedidos foram negados em todos os locais, disseram. A Junta de Liberdade Condicional de Calise observa que ele também se recusa a ir para uma casa de reintegração em outra área. A avaliação final da Junta de Liberdade Condicional cortou anos de otimismo institucional com uma clareza devastadora que foi suprimida da decisão. A Junta de Liberdade Condicional concluiu que Calise não mudou sua atitude e comportamento. Acho que ele pode cumprir a prisão perpétua na cadeia, certo? Você parece estar impermeável a uma intervenção, disse a decisão da Junta de Liberdade Condicional. 5 palavras que resumiam décadas de comportamento violento, tentativas fracassadas de reabilitação e uma incapacidade fundamental de se adaptar aos requisitos básicos de convivência da sociedade. O que havia sido forjado ao longo dos anos no submundo do crime e endurecido pela vida na prisão não poderia simplesmente ser desfeito por meio de programas e contratos de comportamento. E assim, Dean Daniel Kelsey retornou ao ambiente que talvez fosse o mais adequado para sua adaptação particular. Muros da prisão em movimento controlado, onde as regras de convivência estavam alinhadas com sua compreensão do mundo fora daqueles muros. Os colegas de cela dormiam mais tranquilos. Funcionários da Casa de Reintegração Social suspiraram aliviados. E muitos suspeitavam desde o início que alguns predadores não conseguem mudar sua natureza fundamental, independentemente das oportunidades oferecidas ou das consequências impostas.